Olá a todos, bem-vindos aos Momentos F5, estas nossas conversas na Eclésia. Neste dia iniciamos de uma maneira muito especial. Que bela maneira de começar um programa, um tempo de conversa com três jovens. A música aqui a unir-nos a todos neste início destes Momentos F5. O Eduardo foi o nosso flautista de serviço, um músico, um jovem da Paróquia de Jogueira, da Diocese de Aveiro, que está a preparar-se para o Crisma e que vai dar também aqui a sua realidade deste tempo de isolamento, esta travessia deste tempo diferente. Connosco também está a Carolina. Olá, Carolina. Olá. É do Grupo de Jovens Contra a Corrente de São Martinho de Anta, da Diocese do Porto. Vamos falar e conhecer essas iniciativas do Grupo de Jovens. E o Duarte, de uma diocese mais longínqua ao nível territorial, mas não de todo também se junta a nós nesta realidade de pandemia, não é? O Duarte é da Diocese do Funchal, é coordenador do grupo de acólitos da paróquia de Santa Cecília, está correto. E se calhar, pela curiosidade e também pela distância, começamos por ti, Duarte. Obrigada por estares connosco nesta conversa. Duarte, como é que tem sido este tempo diferente aí na Diocese do Funchal e, nomeadamente, que iniciativas é que o grupo de acólitos tem levado a cabo? Cá na Diocese, e penso como um pouco por todo o Portugal continental, tem sido uma situação para nós não tão boa, mas eu acho que temos de aproveitar estas oportunidades para se calhar valorizarmos algumas coisas que a nossa sociedade hoje em dia se calhar não nos faz com que o tempo pare para pensarmos. E infelizmente eu sou de Câmara de Lobos, como sabem, Câmara de Lobos neste momento tem um circo, a freguesia de Câmara de Lobos tem um circo. Além da nossa diocese, ainda estamos mais cercados. Mas de qualquer forma, tentamos fazer o nosso trabalho no grupo de acólitos, que através com outro colega meu, João Paulo, tivemos em diálogo, e surgiu a hipótese de colaborarmos com os idosos, ou seja, nas compras e as compras da farmácia. E temos feito isso, embora tenha sido mais a farmácia do que propriamente compras, o que eu não acho que seja mau, quer dizer que as famílias neste momento estão envolvidas e não estão deixando os seus anciãos, podemos dizer assim, sós, e isso acho que é bastante positivo. Duarte, de maneira que um jovem também se coloca assim ao serviço dos mais velhos, num meio tão pequeno também como Câmara de Lobos? É assim, o nosso lema dos acólitos é servir, e eu acho que também temos de fazer o que o Papa Francisco nos pede. Sairmos, vamos ajudar os outros, ajudar o próximo, quanto mais os que precisam, os idosos, os toxicodependentes, aqueles que até precisam de apenas um diálogo, uma palavra amiga. Claro que nesta situação nós sabemos que muitos idosos passam o dia sozinho, e achamos por bem ser uma oportunidade, além de ajudar, mas sim de dialogar e de estar em contato com alguém, porque as pessoas infelizmente hoje em dia sentem-se muito sós, e como nós sabemos há muitos idosos infelizmente vivem sós, e se calhar alguns não têm contactos com as famílias. Eu acho que embora cá na Diocese ainda não há muito esse problema, se calhar no continente a dimensão é maior e surge mais esse problema, aqui ainda não temos esse problema, e também temos de estar, nós como acólitos, o nosso serviço não pode ser só na igreja, acho que temos de estar para além dentro do espaço físico da igreja e passar para o exterior, porque nós temos de ajudar uns aos outros, acho que pelo menos é isso que devemos fazer.
Também para ti é diferente, neste tempo de pandemia, em tempo que uma pessoa está mais em casa, ter este serviço, ter esta tarefa, essa missão, pode-se assim dizer? Eu sou sincero, até para mim é bom, eu não gosto nada, não gosto nada de estar em casa para isso, mas pronto, mas tem de ser. E é uma forma de eu também, o facto de ajudar, e não é só isso, as vezes que nos ajudamos, é bom ver o sorriso na cara das pessoas que nos ajudamos, a gratidão que nós sentimos, só o facto de nós olharmos para a cara deles e sentir aquela gratidão, eu acho que isso já compensa tudo. E acabamos por esquecer que estamos confinados e que. Não, acho que não. Temos de ver agarrado a esta oportunidade, de vermos esses pormenores que é o gesto, o estar com o outro, o estar próximo do outro. Se calhar temos estado um pouco afastados e acho que é uma forma, uma oportunidade de estarmos próximo com eles e nos aproximarmos mais, principalmente dessas pessoas que são mais débeis e têm mais alguma dificuldade em se deslocar e que precisam da nossa ajuda, claro. Então vamos ali do Funchal até Espinho, Diocese do Porto. Carolina, como é que tem sido este tempo novo para todos? Nomeadamente, que iniciativas é que o vosso grupo de jovens tem feito para ir também ao encontro dos outros, que é isso que se trata? Desde já, muito obrigada, nós ficamos muito contentes com este convite. Eu concordo ali com o Duarte em muitas das coisas em que ele disse. O nosso grupo de jovens, o Contra a Corrente, tem feito muitas iniciativas de maneira também a chamar um pouco um conceito que neste período está um bocado perdido, que é a comunidade. Nós começámos por fazer alguns vídeos para a internet, alguns vídeos para partilharmos na nossa página, de maneira a também chamar um bocado os outros grupos de jovens a estarem mais ativos, porque também a ideia não é nós ficarmos agora em nossas casas confinados e não fazerem qualquer tipo de atividade, queremos estar ativos e depois aliámos as outras paróquias aqui de Espinho, a paróquia de Espinho mais concretamente e a paróquia de Silvalde, e começámos um projeto de voluntariado. Um projeto de voluntariado que eu nunca pensei ao início que fosse tomar as proporções que agora tomam, mas já contamos com 100 voluntários, levamos igualmente refeições aos sem-abrigo, refeições a pessoas que nos pedem, vamos à farmácia, vamos ao supermercado, estamos também numa vertente de apoio às pessoas que estão sozinhas e cada voluntário tem uma pessoa atribuída a quem nós falamos diariamente com elas, conversas que vão desde, olha, o que é que comeu hoje, o que é que fez hoje, já viu notícias, porque é muito importante porque estas pessoas infelizmente estão sozinhas e não têm o devido acompanhamento, por isso essas conversas não só fazem bem a essas pessoas, mas também fazem bem a nós, porque aprendemos muito com elas, e eu falo por experiência própria porque tenho duas senhoras muito queridas atribuídas, a que eu não gosto tanto e já as vejo quase como minhas amigas. E agora vamos começar uma horta comunitária também, e estamos à procura de doações também de sementes para começarmos esta horta comunitária. Vai ser um novo projeto que também vai ser uma experiência, porque eu também não percebo nada de plantar coisas, mas pretendo quando chegar ao final saber alguma coisa. E também estamos a fazer uma recolha de cabazes para ajudar as crianças, porque há muitas crianças que recebem felizmente as refeições escolares, mas e os pequenos almoços? Há famílias que não têm essa oportunidade para dar um bom ou pequeno almoço à criança, e então infelizmente conseguimos dar cabazes para refeições também, mas muitas vezes uma criança não tem um devido pequeno almoço, e então andamos a recolher esses pequenos almoços para dar um miminho a mais. Por isso, como vê, é um conjunto de iniciativas, não temos parado, e é muito felizmente estamos a conseguir dar a resposta, mas infelizmente sabemos que isto não é só nesta situação, enquanto corre a pandemia, sabemos que isto vai se alargar e cada vez mais têm chegado pedidos e nós, consoante as nossas capacidades, temos dado a resposta. Carolina, já fazias voluntariado antes destas iniciativas do Grupo de Jovens ou foi também uma descoberta para ti neste tempo? Não, eu já fazia voluntariado, já fazia voluntariado, por exemplo, na minha paróquia. Comecei muito nova com a igreja, aí, por exemplo, aos lares, no Natal ou na Páscoa, datas importantes em que sabia que, por exemplo, os idosos estavam sozinhos.
e estar com estas pessoas, que eu acho que também são datas importantes. Depois acabei por deixar um pouco, porque fui também para a faculdade, e eu frequento a faculdade em Coimbra, e por isso é um bocado longe. E na faculdade também comecei a fazer voluntariado numa fundação, daqui do Porto. E na própria faculdade nós temos um programa também ligado ao Núcleo de Estudantes, lá, o Núcleo de Estudantes de Direito da Faculdade de Coimbra, em que nós temos uma iniciativa praxística, que algumas pessoas não acham assim tão interessante, mas também tem ou pode ter essa vertente boa, e nós começámos a ajudar várias instituições, a faculdade em si e todos os estudantes começaram a ajudar nesse voluntariado, e por isso não é uma experiência nova, mas procuro sempre alargar os meus horizontes. Apesar de todas essas experiências que já tinhas de voluntariado, estas, neste tempo novo, têm feito a diferença nos teus dias. Nomeadamente, falavas aí das duas senhoras a quem ligas todos os dias, e essas conversas têm sido também ensinamentos para ti? Sem dúvida. Estas duas senhoras têm marcado a minha quarentena. Eu não posso sair muito facilmente de casa, porque também sou uma pessoa de risco, e só saio mesmo em situações de urgência, quando há outro voluntário que não pode dar conta do recado. E por isso o facto de também estar em casa e falar com estas duas senhoras aquece-me o coração. Eu gosto muito delas, e já combinámos chás e cafés para depois desta quarentena, e aprendo muito com elas, porque são pessoas mais velhas, pessoas que já experienciaram acontecimentos dos quais eu não experienciei, e conversamos muito sobre isso. E eu, durante o dia, estou sempre ao computador, porque, como imagina, tenho aulas todo o dia e tenho muitos trabalhos para entregar, e ao final do dia é quase um sair de cena, de maneira a entrar na realidade, conversar com estas senhoras. E por isso, sim, sem dúvida, estou a aprender muita coisa que antes não tinha aprendido no voluntariado, e espero continuar, sem dúvida alguma. Vamos passar aqui ao Benjamin desta conversa, que é o Eduardo. Olá, Eduardo. Antes de mais, tenho que agradecer-te este momento musical de início de conversa, que acho que nos deu aqui também um ânimo para esta conversa, que às vezes se podem tornar conversas difíceis, porque são tempos difíceis que todos passamos. O Eduardo frequenta o 12º ano, quer na escola, quer na catequese, e tem todos os sonhos do mundo. Eduardo, quer-nos falar um bocadinho de todas estas ansiedades e estas angústias que passam aí nessa vida? Então, atualmente nós tenho os objetivos da faculdade e até depois, e tem sido complicado perceber o que é que vai acontecer e o que é que se vai passar, porque ainda não há muita informação, quer a nível da catequese, para o crisma, quer a nível da universidade, e tem sido difícil de conciliar, mas à medida que as informações vão chegando, tenho tentado sempre acalmar-me e perceber o que é preciso fazer, porque muitas vezes tem acontecido que é só perceber o que é preciso fazer para depois as coisas chegarem a bom porto, mas tem sido um pouco difícil pensar no que é que pode acontecer e como é que pode acontecer em termos de futuro, porque, enfim, não sabemos muito bem, não é? Claro que nunca imaginaste chegar a terminar o 12º ano num contexto destes, muito menos estar-te a preparar para o crisma e podendo saber que o crisma pode não acontecer já, como era já neste mês de maio, não é? Sim, o crisma neste momento ainda se mantém na data, mas a verdade é que as atividades religiosas estão suspensas e nós ficamos sem saber se vai mesmo manter-se, mas temos tido na mesma catequese, feita a preparação, e quando depois chegar à data do crisma, se for a mesma se alterar, estaremos preparados, e é o que interessa, por isso tem corrido bem essa parte. Catequese online, claro. Sim, pelo Zoom. Como é que tem sido essa experiência também? Tem sido uma experiência engraçada porque, em primeiro lugar, é a altura da semana onde eu vejo os meus colegas, aqueles que não vejo na escola, é o primeiro momento em que os vejo, ao longo da semana toda. E depois, tem sido interessante falar sobre temas
como a pandemia atualmente, temos debatido muito esse tema e também fazer a preparação sem ser numa sala de catequese. Tem sido engraçado a maneira como os catequistas têm preparado a catequese, tem sido interessante e tem-nos feito perceber ainda mais e refletir mais sobre assuntos que antes não refletíamos tanto. É também, de certo, um desafio para os catequistas, mas para vocês também um desafio de estarem atentos, estarem a acompanhar a catequese dessa forma. É mais fácil falar para um computador com uma câmara ligada ou seria melhor sempre o contacto pessoal? Na minha opinião, é sempre melhor o contacto pessoal, porque é uma coisa mais íntima, é mais chegado. No computador, muitas vezes, há pessoas que não têm as câmaras ligadas ou assim, e torna-se um pouco impessoal. Mas tem sido agradável ver isso e ver que mesmo através de um computador as amizades prevalecem e a maneira como falamos uns com os outros e como nos damos é quase igual, era quase como se estivéssemos todos juntos, apesar de não estarmos. Estes dias são sempre muito complicados para o Eduardo e para todos os jovens que estão nestas situações de terminar o 12º ano e estar com toda a ansiedade de entrar para a universidade. Eduardo, dizias que às vezes é difícil e tentas acalmar-te. Tu iniciaste esta conversa a tocar flauta porque tocas numa banda, não é? São estes momentos de treino da música que também servem para te acalmares? Sim, são os momentos em que toco, em que ensaio. Tem que às vezes, quando as coisas começam a correr mal, ainda é pior, porque às vezes, engano muitas vezes e aí mais vale parar. Mas também é o exercício físico que tenho feito para libertar também essas energias negativas que vêm estando em mim nos últimos dias. Eu antes de começarmos a gravar partilhava com todos e agora retomo que isto não pretende ser uma entrevista, mas sim uma conversa, por isso vou abrir a todos à conversa, perguntas que queiram fazer uns aos outros, curiosidades, dúvidas, sintam-se à vontade. Eu junto do meu grupo fiz como um brainstorming e tenho algumas questões, sim, para também ser uma atividade com o meu grupo e recolhi algumas perguntas, também a ideia não é fazer todas, mas acho que a mais importante que nós recolhemos foi se acham que quando a pandemia terminar as pessoas vão ter medo de voltar à igreja e até que ponto os jovens podem ser um instrumento para voltar a chamar as pessoas. Nós, cá na paróquia, a nível dos acolhos, principalmente na Semana Santa, quando não podíamos estar juntos, o que para nós é um pouco chato, porque gostamos de servir o altar. Então lançamos desafios durante essa semana, quinta-feira, seja sábado e domingo. O desafio em cada dia é um desafio aos elementos. Na quinta-feira santa, por exemplo, era ler o Evangelho do dia e fazer ceia com a família em casa. A sexta-feira, às 3 horas da tarde, fazer um pouco de silêncio. O sábado, acender uma vela, como Jesus tinha ressuscitado, uma forma de mostrar a nossa alegria ou a luz exterior. E no domingo, como cá na Diocese do Funchal, no domingo de Ramos, fizemos uma cruz, como penso que também aconteceu a nível nacional, ornamentamos a cruz. E foi bom ver que houve mesmo muitas pessoas a fazer e muitos elementos a fazer essa atividade. Ou seja, embora não estamos tão próximos uns dos outros, mas acho que isso foi uma forma de ver que ao mesmo tempo estamos longe, estamos próximos. Acabamos por nos estar ligados porque temos todos uma missão, tudo juntos, e que não esquecemos de uma pessoa que nos toca a todos, que neste caso que é Jesus Cristo, e fazemos tudo por Ele, acho. Eu acho que vai ser difícil voltar, como vai ser difícil voltar um pouco a todo lado, mas a verdade é que atualmente há medidas que têm que ser tomadas a nível de contenção e que, sendo tomadas, vão ajudar a diminuir essa ansiedade e esse receio que existe nas pessoas. Acho é que nós jovens podemos ter um papel fundamental nesse regresso à igreja para fazer iniciativas que chamem as pessoas, porque agora em casa também tem havido transmissões das Eucaristias e pode criar alguma falta de vontade, porque eu consigo ver em minha casa
porque é que vou. Mas acho que nós jovens temos que ter um papel que faça as pessoas saírem de casa e irem à igreja, porque é fundamental ter essa prática mesmo no local, em vez de ser só em casa. Mais questões, Carolina? Ou o Duarte, ou o Eduardo, claro. Eu passo a palavra aos meus colegas, se também tiverem questões. Há curiosidades do lado do Funchal? Não percebi. Se há curiosidades do lado do Funchal, Duarte. Eu não sei, lá no continente sabemos que acaba por ser um meio um pouco diferente. A Carolina diz que estava a trabalhar com idosos e fica a ideia que a nível dos idosos aí a preocupação é um pouco maior do que cá, porque como nós somos uma ilha, acho que acabamos por nos ajudar um pouco mais uns aos outros. E eu queria saber se realmente, se essa dimensão no norte, que é acho que é do Leca Carolina, se não estou em erro, de Espinho, sim. Se realmente assim o número de idosos é muito elevado que estão sós ou é mais ou menos, ou são poucos? Imagina, porque na nossa diocese há alguns, realmente há alguns, mas ainda não temos muito essa dimensão, não é assim uma dimensão muito grande. Porque aqui acabamos por conhecer, não digo que conhecemos toda a gente, não conhecemos, que a ilha ainda é grande. Parece que é pequena, mas não é assim tão pequena. Mas acho que aqui ainda temos aquela situação que é de ajudarmos uns aos outros. Uma coisa que acho que nas grandes cidades vai-se perdendo aos poucos. sim, eu concordo. E acho que eu concordo com isso. Mas, no entanto, acho que nesta circunstância em que estamos a viver, a solidariedade tem ganho, outra intuação. Contudo, aqui no Concelho de Espinho, o que eu lhe posso dizer é que, ou que posso dizer, espero que possa tratá-lo por tu, é que nós neste momento estamos a apoiar no call center cerca de 200 pessoas. Não são todas as pessoas que estão sozinhas, muitas destas pessoas têm companhia, só que uma chamada ou outra é bom ao final do dia ligarmos, nem precisa de ser diariamente, pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas as pessoas sentem que alguém quer saber delas, porque uma coisa é nós estarmos em convívio com as pessoas com que vivemos, outra coisa é falarmos, e como falavas há bocadinho, é passar um bocado para o exterior, e aí vê-se um bocado a reestruturação da comunidade, que é isso o meu maior medo. Eu agora, quando chego à beira de uma pessoa, já não tenho aquele hábito de querer cumprimentá-la, e isso para mim preocupa-me. É este significado de comunidade que eu acho que se está a perder, e o facto de nós ligarmos 1 ou 2 vezes, até a pessoa pode ter esse acompanhamento, é bom para a pessoa. Não, e além do mais, e posso dar um exemplo, não tem muito tempo, numa terça-feira encontrei uma idosa para fazer uma caminhada importante, encontrei uma idosa, e a primeira coisa quando ela me viu, ela também, pronto, sou ligada à igreja e ela acaba, a senhora o conhece, a primeira coisa que ela queria era me abraçar, era estar próximo, e eu afastei-me, disse, olha, não leva a mal, mas não lhe vou cumprimentar, e claro, eu até me senti tão mal, que o olhar da senhora parece que eu estava rejeitando a senhora, quer dizer, porque uma pessoa idosa tem dificuldade em perceber esta quebra de intimidade, podemos dizer assim, quer dizer, de relação. No outro dia, na quarta-feira, entretanto, encontrei outra idosa, não sei se acho que as pessoas encontram-me e acham que podem desabafar, e acho que é bastante bom. Começou a chorar, mas chorar mesmo com bastante, que já não ia à missa, e como é que ia ser, Eduardo, que a gente já não vai à missa há bastante tempo, e que, ela dizer, o meu marido me chateia comigo, porque enquanto eu choro, mas eu sinto falta da missa, quer dizer, é engraçado ver que as pessoas, quando encontram uma pessoa, neste caso, pronto, consideram uma pessoa jovem, precisam desabafar, precisam dialogar, e o que a Carolina tem feito e muito bem, o facto só de dialogar com, nem que seja dar um bom dia, boa tarde, como é que rodeia, eu acho que isso é bastante importante para esta situação que nós estamos a viver. Sim, sem dúvida. As pessoas andam ansiosas e não são só as pessoas idosas, mas, por exemplo, temos o Eduardo, que compreende toda a sua situação e preocupa-me muito os jovens que vão ou sair da faculdade ou que vão, ou o seu ano finalista, ou que vão sair do 12º ano, porque eu imagino, se eu estivesse no meu ano de licenciatura ou no 12º ano,
toda a pressão que estaria sobre mim e espero que corra tudo bem, Eduardo, e que consigas o melhor de todo. Eu tenho uma questão para fazer Diz, Duarte, para terminarmos. Tenho uma questão para fazer ao Eduardo. O Eduardo está quase a fazer o crisma e eu gostaria de saber, Eduardo, o que é que o Eduardo está, depois de fazer o crisma lá na paróquia, o que é que se ele está a pensar depois de fazer o crisma, entrar em algum grupo, dar catequese, se ele está a pensar fazer alguma coisa na paróquia ou colaborar na paróquia. De outra forma, claro, ele tem a catequese e a partir daí começa a ter outra envolvência. Exato. Depois do crisma, eu vou continuar nos escuteiros, são mais 4 anos, no coro, mas eu dar catequese é uma hipótese que é muito viável e que era uma coisa que eu gostava de fazer, mas mais para os jovens, porque não gosto muito de dar catequese de infância e tive essa experiência algumas vezes e não foi muito agradável. Mas espero continuar empenhado no grupo de catequese, no grupo na paróquia e continuar a ajudar e é isso. Olhem, o tempo vai se esgotando. Muito obrigada a todos. Este é o desejo de todos, é que todos vamos ficar bem. É mais a frase que se repete por aí, que nós também queremos desejar a todos. Obrigada à Carolina, ao Eduardo e ao Duarte, também pelos vossos testemunhos e por trazerem também aqui estas realidades tão diferentes, de momentos da vida diferentes, neste tempo que também é um tempo novo para todos. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço também. E agradeço por conhecer o Eduardo, a Carolina e a Sónia, por esta troca de experiências que, mesmo estando distante uns dos outros e em dioceses separadas, mas cada um trabalha a sua forma e o seu feitio, e isso acho que é bastante positivo. E uma coisa que é importante, os jovens estão verdes e os jovens estão na igreja. Que infelizmente, às vezes, muita gente diz que a igreja são os idosos. Não é verdade. As igrejas não são os velhinhos que vão à missa. Pelo menos falo por aqui, pelo menos cá na região. A igreja tem muitos jovens e precisamos de muito mais jovens. A igreja precisa de jovens. Temos uma igreja nova. Cá estão os momentos F5 a trazer aqui estas realidades dos jovens, também a mostrar essa realidade, Duarte. Obrigada por teres relembrado isso. Muito obrigada a todos e olhem, saúde para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.